Perguntas bíblicas. Renovo. Capítulo 24. Quantos filhos tinha Jessé, pai do rei Davi? A. 8 filhos. B. 6 filhos. C. 4 filhos. D. 2 filhos. Tempo. Resposta certa é A. 8 filhos. Referência bíblica. 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Próxima pergunta. Qual profeta que foi sepultado por Deus em um vale? A. Daniel. B. Moisés. C. Isaías. D. Jeremias. Tempo. Resposta certa é B. Moisés. Referência bíblica. Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Próxima pergunta. Com quantos anos de idade Moisés morreu? A. 100 anos. B. 110 anos. C. 120 anos. D. 130 anos. Tempo. Resposta certa é C. 120 anos. Referência bíblica. Deuteronômio capítulo 34, versículos 7 e 8. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Próxima pergunta. Qual profeta que foi alimentado por uma refeição preparada por um anjo? A. Ageu. B. Elias. C. Oséias. D. Miqueias. Tempo. Resposta certa é B. Elias. Referência bíblica. 1 Reis capítulo 19, versículos 5 ao 8. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Próxima pergunta. O povo midianita era descendente de qual mulher com Abraão? A. Agar. B. Sara. C. Miriam. D. Quetura. Tempo.
resposta certa é D. Quetura. Referência bíblica. Gênesis capítulo 25, versículo 4. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Próxima pergunta. Quantas foram as testemunhas enviadas por Deus durante a tribulação? A. 2 testemunhas. B. 12 testemunhas. C. 124.000 testemunhas. D. 144.000 testemunhas. Tempo. Resposta certa é A. 2 testemunhas. Referência bíblica. Apocalipse capítulo 11, versículos 13 e 4. Eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Próxima pergunta. Em qual cidade nasceu e morreu Arã, pai de Ló e irmão de Abrão? A. Tisbé. B. Betel. C. Canaã. D. Ur. Tempo. Resposta certa é D. Ur. Referência bíblica. Gênesis capítulo 11, versículos 27 e 28. São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Harã. Harã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando o seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Próxima pergunta. Quem foi o primeiro rei de Israel escolhido pelo povo? A. Davi. B. Saul. C. Joaquim. D. Zedequias. Tempo. Resposta certa é B. Saul. Referência bíblica. 1 Samuel capítulo 10, versículos 19 ao 21. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades, mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem, então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Próxima pergunta. Onde Paulo e os tripulantes se abrigaram depois do naufrágio do navio, que iria para Roma? A. Ilha de Malta. B. Ilha de Chipre. C. Ilha de Creta. D. Ilha de Patmos. Tempo. Resposta certa é A. Ilha de Malta. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 28, versículo 1. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Próxima pergunta. Qual foi a promessa de Deus para Sarai?
do que ela seria, após mudar o seu nome. A. Formosa. B. Princesa. C. Profetisa. D. Mãe de nações. Tempo. Resposta certa é D. Mãe de nações. Referência bíblica. Gênesis capítulo 17, versículos 15 e 16. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Perguntas bíblicas é um quiz, de forma divertida de aprender a palavra de Deus. Você foi bem nas perguntas bíblicas. Quantos pontos você fez? Deixa seu comentário com seus acertos e erros. Em breve novo vídeo Perguntas Bíblicas. Inscreva no canal Renovo. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo. Perguntas Bíblicas.